Olá pessoal, sejam bem-vindos para essa nova edição do podcast do App Obra. Hoje é a segunda edição, estou com uma convidada especial aqui, quero agradecer Paty Silo, da arquitetura de interiores aqui de São Paulo. Fiquei muito feliz com o convite, sei que você é muito comunicativa, acho que vai render bastante hoje, Paty. Que delícia, né? Obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite, se você pudesse se apresentar, eu agradeço. Lógico, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui falando do que a gente ama fazer, Legal. né? Então vou me apresentar rapidinho. Sim. Eu sou Paty Silo, sou arquiteta, trabalho com muita arquitetura de interiores, Exato. arquitetura afetiva, sustentabilidade, né? Então, e a comunicação faz parte do meu processo, né? Sou mãe, né? Tenho meu escritório já há bastante tempo, acho que há mais de 25 anos, né? E a gente foi afinando no escritório, então hoje o que eu mais faço é o residencial, pensando mesmo no morar, né? De transformar as casas em realmente lares para essas pessoas. Mas óbvio que a gente também faz corporativo, sempre tem que ter um corporativo rolando no escritório. E às vezes um comercial, alguma coisa assim, mas o foco são pessoas. É isso. Sempre é, né? Sempre. E assim, Paty, vim pra cá pensando, porque assim, eu sou do interior, sou arquiteto também, além do App Obra, né? E nosso mercado lá é muito construção nova, muito diferente daqui, imagino, né? Que é muito Sim. reforma, né? Interiores e tudo, além do residencial que você falou, né? Então é interessante essa disparidade, né? Apesar de ser muito próximo, é muito Sim. diferente o mercado, acho que é bem nichado, né? Exatamente, porque aqui em São Paulo mesmo capital, construção é mais desafiador. Não é que não exista, né? Sim. Pode existir sim. A gente no escritório, a gente tem obra, vou falar, é mundo todo. Uhum. Porque a gente já fez, eu morei um tempo no Ceará, então a gente fez obra lá, fiz obra São Luís, Maranhão, já fiz obra Rio, já fiz obra na Itália. Legal. Então, não tem um local específico, mas quando a gente fala de São Paulo, foi aí que eu fui nichando. Sim. Vamos para interiores, por quê? Né? Primeiro que construção não vai rolar tanto assim, né? Não tem nem espaço para tanto. Sim, e interessante esse seu conhecimento aí de diferentes culturas, vamos falar assim, Sim. apesar de ser um Brasil só, mas né, são vários Brasis, né? O que você acha que tem diferente e igual nessas cidades? Em relação à construção, obviamente. Eu vou te falar que tem uma base, né, de construção, de projeto, de obra, que é a mesma base, mas a diferença cultural é muito grande. Né? Quando a gente vai para um gerenciamento de obra, para uma execução de projeto, por que eu falo na comunicação? A gente tem que entender muito essas pessoas que vivem e como elas vivem. Sim. Para eu poder atender da melhor maneira. Uhum. Então, não é o mesmo jeito que eu gerencio uma obra aqui e lá. Né? Há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma obra em Jericoacoara, que foi onde eu morei um tempo. E lá tem a questão do sol, que é muito quente. Sim. No almoço. Então, você tem algumas obras que a gente tem que gerenciar bem os serviços. Ó, esse serviço a gente vai fazer logo quando começa o dia, bem cedinho, porque depois você não aguenta. Uhum. Então, se você não entende a dinâmica daquilo, você vai cobrar uma coisa que você fala, não, em São Paulo é diferente, bem arrogantão, né? Sim, E não é isso, né? A gente tem que entender como é que funcionam as coisas. Né? Quando eu fiz esse projeto na Itália, eu acompanhei de longe, né? Fiz projeto e o cliente foi me passando informações do que a gente tinha na região. Né? Então, fazia vídeo e mandava, mas também entendendo como eles funcionam lá. Né? Ano passado, entreguei uma obra em Miami, um escritório, um corporativo, que é um cliente meu aqui em São Paulo, e eles têm a base lá em Miami. Então, fui para lá algumas vezes, sim, mas eu sempre vou conhecer como eles funcionam. Então, por exemplo, em Miami, a gente tem lá um gestor do prédio, que é autorizado pelo prédio, e eu tenho normativas, não é aquela coisa brasileira. Ah, sim. Tudo que está no projeto, se eu tenho uma tomada aqui, uma tomada ali, interruptor aqui, e eu tenho que executar isso. Não adianta eu virar para a obra e falar assim, dá para pôr mais uma tomadinha? Uhum. Não. Exato. Primeiro eu preciso colocar, ter os permits certinhos, e aí depois que eu tiver tudo aprovado, eu mando outro projeto, incluindo mais uma tomada. Nossa. E o nosso jeitinho brasileiro, Muito né? diferente, né? Bem diferente. Lá, um pavimento a mais, uma... Não existe. Não, mas não dá pra mudar uma cor de parede. Sim, exato. E assim, e em São Paulo, onde nós estamos, já tem uma cultura um pouco mais de projeto e tal. Sim. E como eu falei, outros Brasis também, né? Sim, dentro de Brasil mesmo, né? São Paulo a gente tem projeto executivo, as pessoas
A grande maioria espera esse seu prazo de projeto, né? Espera o projeto na mão e deixa você executar, deixa você gerenciar essa obra, teu escritório. Quando você vai para algumas regiões do Brasil, as coisas vão acontecendo. Exato. Nem Sim. sempre espera totalmente o projeto. Às vezes, não, vamos fazer aqui, tá rapidinho, vamos resolver isso aqui, não sei o quê. Isso aí tinha no projeto? Não, isso já tá feito, tá resolvido. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Porque a gente vive em 2 universos, né? Sim. O universo da galera que trabalha em obra e o universo do cliente. Exato. Então a gente tem que trazer isso aqui mais pro centro e tentar falar uma linguagem que os dois entendam e que você não fique mal com o seu cliente, mas que você também tenha empatia com a galera da obra. É verdade. Porque eu já tive um caso muito engraçado, gente. Eu cheguei e fiz todo o projeto executivo. Isso foi em São Paulo, Sim, capital. Paulo. E aí, era o empreiteiro do cliente, ele não... eu tenho um empreiteiro aqui do prédio, já fez outras obras e tal, então quero fazer com ele, vai sair mais em conta e tal. Tá bom. Né, eu sempre falo, se o empreiteiro é seu, beleza, a gente pode acompanhar, mas eu não posso me garantir. Responsabilizar, Não né? posso... na verdade, responsabilizar, a gente não pode responsabilizar por ninguém, né? Sim, Porque são parceiros, mas, né, eu confio mais neles, os que eu conheço. Sim. Mas nesse caso, o cara fizemos todo o projeto, de repente cheguei na obra e falei, gente, mas por que tá assim? Não era aqui essa parede. O senhor não viu o projeto? Não, o projeto? Eu falei, cadê os projetos? Os projetos estão ali naquela caixa. Eu falei, mas o senhor não pegou? Intactos. Não entendo nada de projeto, tá tudo lá, deixa lá. Intactos. Sim. Aí a sorte que nesse momento o cliente estava junto, eu olhei pra ele e eu falei... Então, assim, não adianta me cobrar, porque ele tava me cobrando, olha, porque não fez certo. Tá lá, não sei o que, você precisa ver na obra. Tava nervoso o cliente, sabe? Aí, a hora que eu falei isso, que o empreiteiro jogou essa, eu falei... Eu só fiz assim, amigo. Obrigado, né? Já entendi o que tá acontecendo. Por que eu fiz projeto? Exatamente. Então, essas coisas acontecem, Rafa. Mas é interessante, legal pensar também, né, Paty, como vai mudando assim também. Eu também tenho uma experiência assim de 20 anos, né? Um pouquinho menos. Mas acho que no começo da nossa carreira, com a nossa maturidade, mas acho que o tempo também mudou, né? A questão da evolução dos projetos, né? Do conceito da execução do projeto, acho que até a cultura do cliente, né? Hoje, com a era da informação, com a internet, né? Acho que agora está muito mais, assim, complexo, né? Tem que fazer todo o projeto. Pelo menos acho que o nosso nível de cliente atualmente, né? Porque antes, né, a gente, realmente, quando eu me formei, imagina, eu me formei em 97. Quando eu me formei na faculdade, eu nem pude entregar meu TFG em AutoCAD. Que era AutoCAD. Hoje em dia o AutoCAD já tá ficando ali, né, obsoleto. Mas a gente usa muito ainda, muito. Mas mudou, então a gente apresentava pro cliente a planta, né, os layouts, as vistas, né, Sim. Vista 2D. Já fazia em CAD já? Então, alguns sim, outros não. No começo era alguns sim, outros não. Sim. Eu fiz colégio técnico antes, então eu comecei estagiando em arquitetura desde os 14 anos, porque eu queria testar se eu queria fazer arquitetura ou publicidade. Sim, legal. E aí nunca mais saí de escritório, Sim. né? Sempre trabalhei em muita construtora e tal. Mas eu sou do croquis. Eu ainda faço croquis à mão. E aí hoje até uns colaboradores que eu tive no escritório, Paty, vai, compra um iPad, baixa esse aplicativo e você desenha no iPad. Então eu tenho essa modernidade hoje. Uau. Né? Então já tá diferente. Tá touch. Mas, tá touch. Mas antes a gente entregava mais simples pro cliente. Hoje a gente já parte do 3D. Sim. A gente já parte de uma imagem renderizada, eu gosto do renderizado, a gente coloca até o quadro que o cliente vai comprar. Então mudou muito, né, o nível de detalhamento, porque hoje a gente tem, né, diferentes tipos de acabamento, de parede, de teto, de piso, né, às vezes acústica, às vezes não. Então, imagina, para fazer um banheiro a gente tem 20 fornecedores às vezes. Eu tenho um sócio arquiteto que ele fala que detalhamento não tem fim, né? Não tem fim. Você tem que parar, senão vai total, né? Vai total o detalhamento do projeto mesmo, assim. Não tem fim. Sempre tem um cantinho a mais. Exato. E isso são coisas que, óbvio, que depende do nível de obra, né? Se é um apartamento pequeno e você tá ali gerenciando, ou você conhece, é um parceiro seu que tá gerenciando essa obra, você pode até chegar na parede e falar, olha, esse detalhezinho é assim. Sim. Não é que isso falta projeto, mas às vezes a obra pede uma resolução rápida, uma coisa ali, você faz na parede mesmo e o negócio vai. Sim. Mas tem corporativo, loja, shopping, né? Ou quando tá fora do país, não sei o quê.
você tem que fazer projeto executivo. Exato. E aí você tem que ir lá, volta, revisa, e aí vai pra obra. Sim, E legal. leva um tempo, né? E por falar de obra, dando sequência então, Paty, como é que você se organiza com toda a sua experiência? Como que é a organização das obras, a execução das obras, frente, a gente estava conversando nos bastidores ali, né, frente ao cliente, ao empreiteiro, ao azulejista, etc. Como que você organiza essa conversa com diferentes canais, assim? Esse eu acho que é o ponto principal, né? Sim. A organização. Se a gente não tem organização de obra, a gente não vai para lugar nenhum. Exato. Então, por mais que você faça um desenho na mão, isso tudo tem que estar organizado e documentado. Né? Então, a gente usa um app, né, no escritório, e onde tudo tá ali. Porque eu acho que isso até gera um pouco mais de segurança para o cliente. Porque antes você ia mandando aquelas planilhinhas de Excel, aquele monte de planilha do Excel e pagamento, não sei o quê, a coisa perdida, aí o cara, né, vai por e-mail, às vezes vai por WhatsApp. Quando a gente usa tudo num app, o que acontece? O cliente vai lá de uma maneira online, né? Ali em tempo real, a gente consegue colocar... Primeiro, começou qualquer projeto, né? Vou começar a fazer orçamento para poder fazer cronograma de obra, organograma, para saber prioridades. Legal. A gente já joga tudo ali, e dali vão sair já automaticamente todos os serviços, fornecedores e o tempo de cada coisa. Bacana. Então, por mais que o cliente não entenda aquilo, isso está tudo ali documentado, ele pode abrir a qualquer momento e enxergar, em que fase está minha obra? Putz, já paguei isso, tô vendo aqui que os próximos passos é isso que vai acontecer. Sim. É isso que eu vou pagar e é aqui que vai andar. Legal. Então, isso foi uma grande mudança. Tanto no projeto vem o 3D, vem a coisa mais digital. Sim. Na parte de gestão de obra, a gente tem sim na obra o peão, né? A coisa que é tete a tete, que você tem que ir lá na mão, projeto na mão, mostrar. Mas você tem essa parte de gestão que tem que ir para um lado mais tecnológico. Correto. Acho que não tem como fugir disso hoje. Exato, eu concordo. E assim, pensando do App Obra, que nós vimos que essa gestão talvez mais tradicional, de só orçamento, planejamento, carecia disso que você sempre fala e que você de fato comunicação, né? Comunicativa. Então a gente também, uma das vertentes, um dos diferenciais do aplicativo é conseguir trazer isso para dentro do aplicativo e essa conversa com o cliente ser também, de certa forma, entre aspas, formalizada. A gente sair do WhatsApp e começar a organizar, porque muita informação, né, seja numa construção, numa reforma, talvez até mais, né, surgem muitos imprevistos que precisam ser lidados, né? Então, a gente fala que é um software de gerenciamento de gestão ágil de obras. A gente quer trazer esse conceito de gestão ágil, né? Para você conseguir ter entregas menores, porque às vezes, numa construção, por exemplo, do zero, vamos falar, você leva 6 meses para fazer uma alvenaria, né? O que você vai entregar até lá, né? Não dá para falar para o cliente, daqui 6 meses a gente conversa, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Não, vamos fazer essa etapa, em paralelo tem aquela outra. Então, essa comunicação integrada que eu acho que é importante, né? E até para o cliente saber qual a demanda financeira que ele vai ter. Exato. A demanda de tempo, o que eu vou ter que escolher em tal momento. Porque às vezes o cliente chega, ele começa uma obra e ele já tem aquele valor de investimento guardado. Mas ele está aplicado, ele tem que se programar. E se a gente dá essa segurança para ele, tem que acabar aquela coisa de a obra não tem fim. Eu não sei quanto eu vou gastar. Exato, né? Esse conceito, né? Esse preconceito. Esse preconceito. E até se é uma obra pequena, esse gestor de obra, né? Ele ajuda muito até no empreiteiro pequeno. Porque a gente vai conseguir colocar ali todos os serviços. Exato. Né? E a gente vai, lógico, fazer esse colaborativo com quem está executando a obra. Sim, sim. Né? Sim. Até para ele entender, olha, vão ter outros fornecedores que vão entrar depois de você. Exato. Exato. Né? Então você consegue ver o acompanhamento ali diário daquela obra, tanto de serviços quanto do financeiro, quanto que você vai precisar demandar. E outra, né? A obra custa X, você consegue enxergar ali quanto você já gastou e o que falta pagar, e aí aparecem os imprevistos de obra. Sim, né? Sempre aparece. E aí ele vai estar ali também. Exato. Você vai ter um percentual ali para brincar com isso. E a gente tá falando que, assim, que o projeto ele não tem fim, né? Por mais que a gente detalhe, e é natural, durante a obra o cliente também vai ter alterações daquilo que estava, na verdade, pré-definido e acordado entre as partes, né? Vai mudar um piso, que às vezes muda um contrapiso, vai mudar uma forma de assentamento, o porcelanato não é mais aquele, na verdade é uma mármore. Então acho que essa comunicação, e você tá ser adaptável ao processo, na verdade. Acho que tem que ter isso, né? Deixar claro para o cliente, olha, isso vai mudar, mas tem um custo, tem um prazo também, né? Acho que isso é importante também. Eu acho que uma das coisas mais importantes é isso. Pode mudar, tá tudo bem. Exato.
eu até, em projeto eu coloco uns prazos ali pra gente saber, olha, você pode mudar o projeto até você gostar dele. Vai mudando o layout, vai mudando 3D, a gente vai mudando pra ter sua cara, né? Porque o foco é o cliente, a casa não é minha, a casa é sua. Exato. Né? É isso que eu vou fazer. Só que chegou o momento que eu vou começar o projeto executivo, aí vai ter custo. Sim. E assim, mesmo assim, o custo em projeto é muito menor do que em obra. Sem dúvida. Se eu mudo em obra alguma coisa, porque às vezes o que acontece? Eu tenho muitos clientes, mercado financeiro, não tem essa mesma visão que a gente tem. Eu começo a projetar, eu já vejo a obra pronta. Na minha cabeça eu já estou enxergando aquela obra pronta. Exato. O cliente não, é um passinho por cada vez. Exato. E não é sempre que ele te conta que ele não está entendendo. Sim, justamente. Não é. Uma vez eu entreguei um quarto e os clientes não queriam ver projeto, não queriam sair para ver. E era um casal que tinha uma certa amizade. E aí eles chegaram e falaram: nossa, Paty, que diferente. Eu falei, gente, eu não sei o que vocês imaginavam. Porque era na época ainda sem os 3Ds, né? Sim. Era no croquisão. Eu falei, gente, vocês não quiseram ir comigo escolher algumas coisas, vocês me deixaram na mão. Lógico que a gente faz um briefing, tem de cores, claro. né, estilo e tal, não sei o quê. Mas eu falei, é uma surpresa pro bom ou pro ruim? Não, pro bom, ficou ótimo, mas eu não imaginava isso. Eu falei, gente, não sei o que vocês imaginavam, porque além deles serem mercado financeiro, que já não tem muito esse entendimento, era um casal que não tinha tempo, não tinha paciência, não queria sair pra ver. E isso acontece muito com pessoas que não veem o projeto, não dão muita importância, olha assim mais ou menos. Pessoas que olham o projeto com aquela cara, por isso você tem que entender de comunicação, porque você tem que olhar a cara do cliente e falar assim, ele não tá entendendo. Tá com o braço fechado, tá... ele tá ali, ele tá olhando pro teto, ele não tá entendendo. E aí, você tem que ter esse jogo de cintura e saber mexer ali, né? Ver o que precisa ser mudado. Porque às vezes ele chega na obra e fala assim, não era isso que eu queria. E aí a mudança na obra sai cara, né? Eu costumo dizer que o cliente não dá trabalho em projeto, dá em obra. Dá em obra. Né? Porque não, se passou muito liso em projeto, quer dizer que vai ter alguma dúvida em obra, alguma mudança, né? Às vezes são mudanças pequenas, né? De pequena monta, que tranquilo, mas outras que o cliente não entende quero só mudar a tomada da geladeira de um lugar para o outro. Mas aí o filtro, etc e tal, né? Tem um trabalho gigante por trás disso, né? E tem muitas histórias, né? Por exemplo, lembrei de uma coisa agora, a gente fez uma obra dentro do aeroporto. E a pessoa que ia construir foi super bem indicada, uma pessoa agilizada, não sei o quê, que ia executar a empreiteira. E aí a gente colocou os projetos todos na parede e eu via que eu falava e eu não olhava no projeto. Eu falei, essa menina não entende projeto. não tem leitura de projeto. Porque ela fala assim, não, marca aqui, faz isso, faz aquilo. Então, aí, porque eu comecei a ver que tinha executado algumas coisas um pouco diferentes, eu falei, gente, é alguma coisa técnica? Porque se tem uma técnica, a gente muda o projeto, né? Exato. Na hora, tá passando uma tubulação, tem alguma coisa que tem que mudar. Ela não começou a não olhar, eu falei, ela não entende projeto. Exato. Então é a mesma coisa. O empreiteiro, pra mim, é básico, né? Tem que entender projeto. Claro. Né? Então tem que saber bem quem você vai contratar e como que você vai lidar com isso. Mas o cliente não entender projeto é muito fácil da gente encontrar. Sim. Então, né? Assim, no bom sentido. Então, vai da sua habilidade de mostrar o maior detalhamento e entender, conversar com ele. E esse gerenciamento de obra todo detalhadinho, a chance dele errar, a chance dele, sei lá, não tinha entendido que tinha um forro de gesso com uma moldura. Tá escrito ali. Correto. Então ele vai ler. Exato. Então, de repente ele não entendeu o desenho, mas ele leu ali. Aí, no mínimo, ele vai chegar pra você e falar assim, o que é isso? Sim. Eu preciso disso? Realmente é assim? Isso, o BIM, as perspectivas ajudaram muito, né? Você dar o projeto pro cliente. Facilitou, entre aspas, o nosso trabalho, dificulta, né? Todo esse trabalho detalhamento, mas facilitou ele visualizar, né? O produto final, vamos falar assim, né? Exatamente. O cômodo do sonho deles, né? Exatamente. E, assim, uma preocupação que poucas, nicho de pequenas, né? E médias obras se importam é a questão de segurança, Paty. O que você acha, assim? Como nós estamos nesse mercado de segurança, né? Em obra, falando do trabalho do colaborador, né? O que você acha? Desafiador, né? Meu Deus, como é desafiador. É um pouco tocado, né? Porque assim, uma coisa é você falar segurança em obra quando é uma obra grande. Exato. Né? Que você tem uma construtora. Tem o técnico de segurança. Você tem o técnico de segurança do trabalho, né? Você tem o engenheiro que é responsável por isso. E ele não vai te deixar entrar na obra sem capacete, sem um sapato adequado, sem calça. Exato. Né? Então,
já tem isso certo. E na obra pequena, como é que isso funciona? E na obra numa casa no interior que você chamou o empreiteiro X que vai de chinelo de dedo? Exato, com um vibrador pra fazer, né? Gente, na obra do Compactação Ceará, na obra do Nordeste, que é aquele calor lascado, a galera vai de chinelo de dedo e short. E não quer usar EPI, né? Não, de jeito nenhum. Então, é um assunto delicado. Eu acho que ele tem que ser... Pra mim, é a mesma coisa quando a gente fala com criança. Exato. A gente tem que ajustar essa base. Né? Tem que ter mais cursos, você tem que ter mais... eu acho que tem que ter mais educativo mesmo. Sim. Olha, tá legal, é calor, né? Eu sei que você gostaria de estar de chinelo, mas olha o que pode acontecer. Exato. Porque aí o cara se machuca e vai ficar afastado. E pode ser um machucado leve, como também pode ser uma coisa mais pesada, né? Sabe o que me lembrou, Paty? Assim, os maços de cigarro, aquelas fotos. Uma pessoa que pode causar um câncer, né? Tem que mostrar, às vezes tem que ilustrar pra pessoa do que pode acontecer, né? Eu acho que a gente podia até tirar foto do que já aconteceu nas nossas obras, né? E mostrar pro cara. Você falou agora, eu lembrei de outra história. A gente vai lembrando, né? Uma vez a gente fez um apartamento no Morumbi e o cara raspou o piso de madeira, né? E aí fica aquele saco de pó de piso de madeira. Sim. Aí um cara fumou e jogou a bituca. Senhora, que perigo. E a bituca pegou no saco de pó de serragem. O que aconteceu? Queimou o piso de madeira. Nossa. Pegou fogo. Real. Pegou fogo. Só que pegou fogo na hora que eles saíram do apartamento. Porque acho que ele foi final do dia, ele fumou. Um cara qualquer fumou e jogou lá. E aí, liga o síndico. Nossa. O negócio pegou fogo. Nossa, Então, isso faz parte da segurança de obra. Não pode fumar. Exato. Porque o cliente acha não pode fumar. Eu peguei obra também no carnaval corporativo. Você tem que mandar 3, 4 embora. Nossa, porque a galera vai, chega virado. E aí aquela loucura. Aí você fala, filho, não, aqui não dá. Tchau. Nossa, até isso tem que pensar. Então a segurança não é só EPI. Exato. A segurança, mas assim, adianta você falar de segurança se você não tem essa conscientização? Porque a gente tá falando de 2 universos. Será que essas pessoas que trabalham em obra têm consciência do quanto isso é importante? Será que elas vivem isso na casa delas? No dia a dia delas? A grande maioria não, né? A grande maioria não. A grande maioria não. No Brasil, não. Por isso que lá fora, quando a gente fala de obra lá fora, você tem uma diferença. Os caras são chatos pra caramba. Sim. Primeiro porque o nível de mão de obra já é diferente. Exato. Né? Não os processos é cultural, Sim. Mas em São Paulo, por exemplo, as pessoas estão mais acostumadas, né? São Paulo já está acostumada, né? Para entrar nesse prédio eu preciso disso, eu não entro de short chinelo. Exato. Mas se você leva isso para um pedaço do Brasil, Nordeste, Minas, já fiz obra em Minas ali. Gente, aí você é a chata do rolê. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí a minha postura também, eu não posso, não é que eu não posso, mas eu só se eu passar de algum momento numa obra, mas no geral eu não vou de vestido na obra, eu não vou na verdade eu não vou de regata. Sim, perfeito. Porque eu acho que eu sempre acho que a gente lidera pelo exemplo. Sim, com certeza, justamente. Né? Então eu tenho que estar com um sapato adequado, com uma roupa adequada, eu não vou de salto alto na obra e nem de mini saia, não faz sentido. Então a gente espera que os colaboradores também não façam isso, mas eu acho que é um ponto bem falado que a gente tem que focar mais nele. Exato, né? Eu acho que cada vez mais vai se trazer esse tema, né? Essa relevância desse tema. Então, além desse nicho, né? De sim, obras. Além da segurança, o cuidado também, né? O cuidado com a pessoa. É legal que as obras, né? As obras que a gente faz sempre tem um bebedouro, sempre tem um micro-ondas. Isso é muito importante porque é o cuidado com esse funcionário. Como é que você está cuidando do seu funcionário para ele estar bem? Tá num dia ele tem água, cara, é um calor... Um banheiro adequado. Um banheiro adequado, né? Água mata a sede, né? Tem um lugar para ele esquentar a comida dele. Eu acho que é o mínimo necessário, Sim, né? Com certeza. A obra oferecer esses EPIs, né? Exato, oferecer luva, oferecer... Às vezes, capacete é ok, residencial não vai usar. Exato, Né? Deveria? Sim, Deveria. Sim. Né? Mas, ao menos, luva, um bom sapato, né? E óculos de proteção... Tem alguns que chegam até a tirar aquela proteção da serra, né? Nossa, que medo. Que medo. O perigo que é isso. Mas eu acho que tá no olhar do arquiteto e do engenheiro, de quem for realmente acompanhar essa obra, eu acho que tem que pegar mais pesado. Com certeza. E não pegar pesado, tem que saber falar
e dar essa consciência para as pessoas. Sim, Acho que isso é importante. Legal. Para deixar esse papo mais leve, tava no meu script aqui para perguntar algumas histórias cabelosas, mas você já falou várias delas, né? Paty, você contou várias histórias aqui, né? Mas estava até no meu script, mas como você já contou várias, mas vou perguntar de novo, tá? Qual a história cabeluda que você tem de obra aí para divertir e tornar o nosso papo mais leve aí? Imagino que aconteça várias com vocês. Né? Não, tem várias, né? Acho que a cada 10 obras, 5 tem história. Mas eu falo de uma... Ou a cada 5, 10 tem história. A cada 5, 10 tem história, mais ou menos isso. Gente, tem muita história de obra, né? Sim. E muita história de colaborador, de gente que tá trabalhando em obra, que você começa a saber da vida do cara. Isso é muito engraçado. Mas eu lembro de uma obra que é engraçada agora, né, gente? Sim. Engraçado agora. A gente tava era um prédio que tava todo em construção. Então, um prédio todo novo. E aí a gente apertou o cara, não, tem que começar a pintura por algum motivo ali, tinha que começar a pintura. E falar, ó, hoje a gente não vou até a obra, foi um dia que a gente não foi, alguém do escritório não foi. E o cara deu um gás, falou, não, vou levar uma equipe grande e vou dar um gás aí pra gente liberar outras coisas. Deixa comigo. Era pouca coisa pra fazer no apartamento, mas pintura era uma nervosa que tinha que fazer. Levou uma equipe gigante, não sei o quê. Beleza, no dia seguinte a gente foi, ele pintou o apartamento vizinho. Nossa, operou a perna errada. Imagina, operou a perna errada, cara, como assim? Então... ele nem se ligou. Sim. O apartamento era a mesma cara. Em vez dele pintar esse, ele pintou do lado. Nossa. Sabe o apartamento, prédio ainda que tá novo? Sei. Acho que perguntou pra alguém, é ali. Meu Deus, alguém ganhou uma pintura. Alguém ganhou uma pintura. Não sei se gostou da cor. Então assim, hoje... Espera de um branco. Hoje, não, era uma cor neutra, assim, mas assim, hoje isso tá engraçado. Sim. Mas imagina lá. Nossa. E depois imagina a conversa com esse cara, porque você conversa com o Francisco, não, mas você não me falou disso. Eu falei, não, eu te falei, tava no... tem o número do apartamento, no projeto e tudo mais, não sei o quê. E o cara pintou o apartamento errado. Então essas coisas acontecem, cara, e você fala, meu Deus do céu. Aquele apartamento mesmo que pegou fogo, você acredita que o mesmo apartamento alagou? Caramba, você tava com um azar. No mesmo apartamento. Olha a energia desses clientes, né? Fala que tem pelo de burro agora. Meu Deus. No quarto, né, jogou a bituca de cigarro e o negócio queimou. Na cozinha, a gente chamou não tinha manual no prédio. Sim. Então a gente chamou acho que já era zelador naquela época. Chamou o zelador e falou, olha, a gente tem que furar essa parede aqui pra colocar a marcenaria. Não, essa parede aqui vocês podem furar. Que não passa nada, pode furar aí. Ele furou, pegou a coluna da água do prédio. Aí você imagina que a coluna você não consegue segurar com o dedo. E aí eu tava lá na hora, galera corre, não sei o que fazer. Com o dedo, menor chance. Alagou. Então, lá no quarto, o piso de madeira queimou. E na sala, essa água, amigo, foi. Porque até encontrar um prédio antigo, até encontrar o registro geral, alagou o piso da sala, a madeira. Resumindo, teve que trocar toda a madeira. Dá pra escrever um livro, hein? Dá. É muito tempo de obra, né? A gente escreve livro fácil. Ô, Paty, voltando aí pro gerenciamento de obra, o que você fala assim, em relação a custo e prazo? Qual que é a dificuldade disso? Ainda mais pensando em reforma, que eu falo que é um mexer no vespeiro, né? Às vezes você não sabe o que vai encontrar, como esse caso, por exemplo. Né? Como é que se controla isso? Depende um pouquinho da maleabilidade do cliente também de aceitar, né? Ou o cliente altera muito isso também, ele tem um impacto relevante nos custos, nos prazos. Rafa, nossa, tem horas que a gente pensa, né? Você fala, por que eu decidi fazer isso na minha vida? Meu Deus do céu! Porque, assim, são muitos desafios. Sim, exato. Né? São muitos desafios, porque assim, a gente sempre começa pensando e conversando com o cliente, né? A gente faz um briefing bem detalhado. Quanto mais detalhado tá esse briefing, mais esse projeto tá acertado, mais chance da gente não sair fora desse orçamento. Correto. Né? Mas existem uma reforma, por exemplo, que você falou agora. Uhum. Uma reforma. Às vezes você vai, por exemplo, tô fazendo um apartamento agora, até que o projeto é meu, acompanhamento é de um parceiro. E a gente fez o projeto, de repente a gente foi quebrar uma parede que na planta não tinha um pilar, apareceu ali um pilar e uma coluna hidráulica. Uau. Então, além disso mexer no nosso prazo de obra, mexe no projeto, que a gente tem que refazer com esse novo, essa surpresinha. Sim, exato. Mexe também no orçamento. Exato, sim.
Impacta diretamente, Impacta né? diretamente. É difícil você não mexer num indicador para não mudar o outro. Não né? tem como. Exato. Então, assim, pra gente ter o orçamento mais correto, orçamento prazo, é ter um projeto mais detalhado, é saber esperar o tempo de projeto e nesse gestão de obra, realmente especificar todos os serviços. Legal. Acho que quanto mais especificados os serviços, menos chance de erro a gente tem. E quando tem essas surpresas, é comunicação clara. Sim. Exato. Não é esconder do cliente. Sim, sim. Até para quem tá começando, por exemplo, gente, isso é uma mega dica. Tá começando, verdade. Sempre verdade. Ai, o cliente, você fica inseguro, né? Ai, mas se eu falar pro cliente, ele vai achar que eu não sou bom, não sei o que, nanana. Acontece. Sim. Erro acontece. A gente fala até isso de fornecedor. Vai dar besteira. Exato. Só que tem um grande amigo que ele é dono de uma empresa de móvel planejado e é uma grande empresa. E ele fala, erro vai dar, aqui também. Sim. Só que a gente vai resolver. Então, quem é que vai resolver em menos tempo e como você vai passar essa informação pro seu cliente? Não espera. Sim. Ah, porque ele vai ficar puto, não sei o quê. Vai. Exato. Vai, mas ele vai ficar mais puto se você não conseguir resolver e se você passar esse custo, esse extra, lá no finalzinho, onde ele tá esperando que ele vai gastar 100, vai chegar um extra, o último pagamento dele é 100. Só que o extra é 350. Exato. Não, aí acaba. Sim. Eu costumo falar, quando a gente procura, assim, eu não vou ter dor de cabeça. Você vai ser menos, mas você vai. Não tem jeito, tem que ser maleável em obra, né? Sim, você vai ter dor de cabeça. Não dá pra fazer obra sem mexer no seu quadradinho aí. Exato. E muitas vezes, vou te falar que muitos clientes aqui a gente dá uma direcionada pra terapia. Sim, precisa. Amigo, porque é muito mais fácil você arrumar fora do que você arrumar dentro. Sim. Então, às vezes, você pega um casal, uma família, até uma pessoa solteira, que ela não tá conseguindo resolver a vida dela, então, então eu vou reformar meu quarto. Só que ela não sabe quanto ela quer gastar, Sim. Ela não sabe nem por que tá reformando. Exato. E aí você começa a fazer aquilo e fala, gente, não tô conseguindo. Uhum. Porque a pessoa também não entende, você tem que ser muito claro e falar assim, olha, se você quer sua obra em um mês, enfim, né, um quarto, vamos dizer, se você quer reformar o seu quarto em um mês, o projeto para reformar esse quarto, às vezes vai demorar 3 meses. Uhum. Sim. Porque ele tem que estar definido. Agora, se no último ponto do projeto você mudar, você não consegue fazer isso. Você tem um divã lá no escritório, não? Não, mas eu tenho grandes parceiros que eu dou uma indicadinha. Você sabe que o meu escritório é uma casa aqui em Pinheiros, é um coworking. Sim. E a minha sala fica no jardim. Legal. Eu fui lá justamente porque tem até sabiá. Que legal. Que vai lá no jardim. Só que a casa tem muitos terapeutas. Eu juro por Deus, eu já cheguei a falar. Coworking. Gente, eu já cheguei a falar para um casal de clientes, porque ele gostava de água e ela gostava de vinho. Sim. E eu falei, gente, nessa reunião, assim, ou a gente entra num consenso, ou eu vou ter. Ou vou precisar que vocês passem do outro lado da casa para resolver. Parece brincadeira, mas é muito real. Se as pessoas não sabem o que elas querem, ou se você fica com medo de passar para a pessoa que não é aquilo, a gente não é terapeuta. Exato. Arquiteto, engenheiro, a gente não é terapeuta, mas a gente tem que ser verdadeiro. Sim. A gente não pode ter medo de mostrar a técnica. O cara quer uma xícara rosa. Você fala, cara, esse tamanho de xícara, né? Às vezes, sei lá, você tem um tamanho de quarto aqui. Você vai colocar aqui, vai ficar um elefante. Eu não consigo pôr outras coisas. Se eu não falar pro cliente, olha, esse sofá que você tá querendo não cabe, eu não tenho por isso. Não é falar assim, não cabe porque eu não gostei. Sim. Não, gente, a gente é técnico, Exato. A gente sabe o que a gente tá falando. Exato. Então, se eu tenho um revestimento, o cara adorou um grande formato. Sim. Só que o grande formato é num lavabo pequeno. Como é que você coloca esse grande formato? Você precisa de uma pessoa especializada. E aí, tem caimento se tem ralo? Como que a gente vai fazer esse caimento? Então, se eu não tiver coragem de falar pro meu cliente, olha, esse grande formato não vai ficar bem assim. Sim. Por quê? Você tá vendo aqui num ambiente grande, aqui não precisa ter caimento. Porque se tiver caimento, eu vou ter que recortar essa peça. E ela não vai ficar inteira. Você entendeu? Então, você precisa trabalhar com verdade e boa comunicação. Sim, comunicação clara. Com certeza. Porque se não tem isso, meu amigo, você pode acertar um dia, mas ele nunca mais chama. Verdade, com certeza. Quebra a expectativa do cliente, né? Exatamente. Uma coisa assim que nós pensamos muito no app, nós falamos de custo prazo agora, e um ponto acho que muito importante, além da segurança que nós falamos também, mas é a qualidade, né? Como fazer para ter uma qualidade, assim, né? Como ter um padrão no escritório para você ter uma qualidade
E mais do que isso, né? Se a gente puder pensar mais além também, uma melhoria contínua, né? Que os erros que aconteceram, que sempre acontece, que não voltem a acontecer no futuro, né? Sim. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Tem que conferir, acabamos de falar aí, o caimento do box, por exemplo. É um item de checklist de qualidade, teoricamente. Sim. A gente não pode deixar tudo na mão do empreiteiro, né? Do azulejista que for, né? A gente tem que fazer, orientar e falar que a parte mais difícil é conferir, né? Como é que vocês fazem isso? Primeiro, tem que ter checklist. Sim. De serviços, tem que estar na mão. Checklist de serviço, de cronograma, de organograma. Isso é muito importante que a gente tenha na mão, que alguém do meu escritório que acompanha essa obra, que vai ter que ter isso. Passar sempre para o cliente o que você está ali com transparência. Isso é muito importante. E o melhor de tudo, para mim, é limite. A gente aprende a colocar limite. O que é o limite? Beleza, eu vou fazer sua casa. Eu tenho um empreiteiro X, eu quero fechar com ele. Se eu vejo que esse empreiteiro não tem o mínimo necessário de técnica que eu preciso, eu prefiro não acompanhar a obra. Sim, com certeza. Tá, então a pessoa vai falar assim, mas você tá levando o seu que você tá ganhando. Não, eu tô ganhando tranquilidade. Exato. Eu tô ganhando a minha noite de sono. Tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. Então, se eu te indicar um fornecedor, não é que eu ponho a minha mão no fogo por esse fornecedor. Né? Já sofri processo, gente. Por empreiteiro que abandonou a obra e empreiteiro que eu realmente confiava. Sim. Né? Então, é complicado. E a gente tem uma corresponsabilidade ali. Então, a partir do momento que eu sou corresponsável pelo Conselho de Arquitetura, sim, eu tenho que saber quem eu coloco naquela obra. Exato. Então, é o limite. Se o cliente fala, isso tá caro pra mim. Olha, desculpa. Eu tenho aqui 3 orçamentos, mas são 3 orçamentos de empresas, de pessoas, de profissionais que eu confio mais e que a gente vai ter um certo respaldo. Daqui pra baixo, eu não me responsabilizo. Correto. Então, assim, eu tô te falando que o piso para essa área tem que ter essa especificação. Vou dar um Google aqui, eu vi que tem mais barato. Tudo bem, se você comprar, responsabilidade sua. Sim. Então, limite. Exato. A gente é técnico. Sim. O cliente é maravilhoso, sempre a razão é do cliente, ok. Só que ele te contratou porque você sabe falar pra ele o que é bom, o que não é, porque senão ele fazia sozinho. Exato. Então não pode ter medo, gente. Sim, não certeza, pode ter medo. Com certeza. Bem legal, assim, no App Obra nós conseguimos colocar na parte de cotações, de orçamentos lá, que depois eu posso falar um pouco melhor, mas assim, a gente consegue colocar um fornecedor selecionado para dizer ali, olha, aqui pode não ser o melhor preço, mas é o melhor custo-benefício, que atende melhor em imposto de entrega, né? Então acho que isso é importante também, né? Orientar o cliente, como você disse, né? É orientação, Exato. Porque senão ele vai só simplesmente achar que teu preço está caro. E o preço não é caro, é custo-benefício. Exato, justamente. Olha, eu sempre falo pro cliente, cara, baratinho você vai encontrar. Você joga na internet, tecnologia é boa e ruim, né? Hoje tem a China aí, você joga aí na internet e vai aparecer. Né? Metal, torneira, um monte de coisa. Ok, é um apartamento para fazer Airbnb, é uma coisa que você... Até há controvérsias. Exato, controvérsia. Um apartamento para Airbnb, né? ok, o cara quer gastar pouco porque ele precisa ganhar. Só que muitas pessoas vão usar aquilo. Qual a qualidade do produto que você está colocando? Exato. Se eu colocar facilitada. Então, né? Exatamente. Então, se eu não colocar uma coisa de boa qualidade, você vai gastar muito mais na manutenção disso. Isso. Então, mas o que difere? É o profissional que vai saber explicar para o cliente. Cara, não, isso que você está querendo, putz, infelizmente não vai rolar. Exato. Por isso, isso e isso. E não deixar o cliente ter razão, não. Não, ele te contratou porque você vai ajudar nesse processo. E os apps de gerenciamento ajudam muito, porque o quê? Você está ali. Você tem os seus fornecedores parceiros, esses fornecedores parceiros já sabem como você trabalha. Legal. Né? Você sabe qual é o ritmo de cada um, o que ele te entrega. Sim, então essa é a diferença de fornecedor e fornecedor. Com certeza. Uma coisa que nós tentamos fazer, Paty, no App Obra, que eu não via nos outros softwares de gestão, sobretudo para pequenas e médias obras, é esse checklist de qualidade mesmo. Né? Então você tem ali, já pré-definido, normalmente a gente fala, olha, copia, a gente já tem um modelo, né? O App Obra já fornece um modelo, mas o usuário pode copiar, duplicar aquele modelo, editar completamente, mas, por exemplo, colocar ali o que é um checklist de qualidade para a entrega do piso, por exemplo. O que precisa ser conferido? O rejunte, espaçamento, caimento e N coisas, né? E é legal porque você padroniza a qualidade ali do seu escritório, né? E ele apresenta como se fosse um velocímetro mesmo, né? Olha, você tem 10 itens de checklist nessa etapa de obra. Você fez 8,
né? Então vai dando um score ali, um ranking, né? Então às vezes você tem mais supervisor de obra, né? Você equaliza ali, é normal, cada um tem um olho, né? Uma visão. Então isso é muito bacana, além do que eu já falei também, da melhoria contínua, né? Você, olha, aconteceu isso, esse problema, a gente não quer que se repita, então vamos estabelecer um novo critério de qualidade. Eu acho que isso é muito legal para pequenas e médias obras que eu não via nos outros apps, né? Que o App Obra conseguiu estabelecer. Eu achei bem bacana isso. Não, isso é muito legal e assim, esse checklist tem que começar desde o levantamento, né? Exato. Para ter menos... E outra, entender que a gente está em constante mudança. Sim. Né? É isso. De tecnologia, de processos, de tudo. Exato. Então não dá para ficar travado naquilo. Não, meu checklist é esse, não vou mudar. Não, sim, apareceu uma coisinha diferente que você não tinha visto ainda. Vamos incluir? É como o orçamento e o cronograma. 70% é padrão, mas tem as peculiaridades que você tem que revisitar em cada projeto. Sim. Cada projeto é uma coisa diferente. Então essa organização, tanto do escritório, né, com todas essas ferramentas, né? Exato. São muito importantes, porque chega gente nova no escritório, né, gente que não está habituada a trabalhar do jeito que você trabalha, se você tem tudo isso organizadinho num lugar específico, sim, poxa, o cara... Primeira coisa que quando chega alguém novo no escritório, falar, primeiro você vai ficar uma semana estudando isso aqui, sim, que é realmente esse aplicativo. Ele vai estudar como que a gente consegue, como que a gente cadastra o cliente, como que a gente coloca os primeiros passos, qual é o processo todo de projeto, qual é o processo todo de início de obra, porque muitas das obras a gente tem parceiros na parte cinza, que a gente fala, e a gente acompanha a partir de marcenaria. Só que não é que a gente acompanha a parte de marcenaria que a gente esquece essa lacuna aqui. Não, você tem que passar pro seu parceiro o que é que ele vai orçar. Exato. Será que o teu projeto tem tudo isso que o cara vai orçar? Né? Então isso tem que estar... Quanto mais ele é organizado, mais fácil de visualizar. Legal. O App Obra tem esses indicadores, né? Como eu falei, esses velocímetros para qualidade, para custo, para prazo, que dá um retorno muito rápido da informação que o cliente quer, legal, que a gente também quer. Eu falo que é como se fosse uma agenda, você dorme tranquilo, aquela questão de você ter um sossego, né? Esse é um dos diferenciais, a questão do checklist de qualidade, da comunicação que eu falei, do diário de obra. E um outro muito legal, Paty, assim, que nós vimos que no mercado não tinha, é um gestor de tarefas. Normalmente as pessoas têm que ir para outros softwares, né? E eu acho que um gestor de tarefas integrado é muito mais rápido, né? O que eu falo? De repente você vai na obra, viu que tem uma coisa não conforme ali, não é um item de checklist de qualidade, uma coisa que previamente você sabe. Mas, por exemplo, alguma alteração, olha, é inevitável. Às vezes o cliente pede uma alteração, olha, aumenta essa janela aqui em meio metro. Isso acontece, gente, não tem como dizer que não. Né? Então você cria uma tarefa, por exemplo, para determinado funcionário. Pode ser um funcionário administrativo que de fato usa o aplicativo, ou pode ser de repente um pedreiro, um eletricista. Você deixa um responsável, você deixa uma data, né? Você pode anexar uma foto ali. E o que é muito legal é que todas essas atualizações vão ser levadas direto para o diário de obra. Então, se você criou uma tarefa para determinada pessoa, isso já é colocado lá no diário de obra automaticamente. E quando essa pessoa, por exemplo, conclui essa tarefa, automaticamente isso é concluído também no diário de obra. Então, fica um diário de obra muito rico. E eu acho muito bom também, por exemplo, imagine uma entrega de uma obra, né? Que você vai repassar com o cliente ali, fazer um checklist de entrega. Sempre tem um rejunte aqui, tem um detalhe do forro ali, pintura aqui. Então, a gente orienta o usuário a sempre colocar tudo isso na gestão das tarefas, coloca ali por etapa. Então você faz isso de uma única vez, que é importante com o cliente, né, para não vir coisas novas, né? Faz com esmero uma única vez, né? E aí conforme você vai concluindo, isso vai sendo ticado também e deixado de lado. Muito legal também, porque às vezes você tem um eletricista que faz, por exemplo, 3, 4 obras suas, né? Então você consegue gerar um relatório para ele de todos os itens pendentes que ele tem com a gente, de todas as obras. Coloca ali uma ordem de prioridade e tudo, né? Não fica aquela conversa picada, né? Que não é produtiva, né? Porque tem muito isso. Tem entregas menores, né? Mais curto prazo do que aquelas tarefas longas, né? Porque a obra demora, não tem jeito, né? Não demora. E é isso, né? Você tem algo grande para fazer. Vamos dividir em partes? Exato. Né? Isso é gestão do tempo, né? Exatamente. Vamos dividir em 7 partes esse tempo aí. E o cara não vai ver aquela coisa grande e falar assim, nossa, como eu vou dar conta de tudo isso? Né? Você consegue dividir, isso é maravilhoso. É, bacana. Maravilhoso para ajudar no processo. Sim, conseguir integrar isso também eu acho que é bacana, né? E ali você consegue, na parte da comunicação do diário, aí mencionar o cliente, conversar com ele, ou conversar, de repente, com o supervisor de obra, né? Eventualmente, até um pedreiro, você tem um pouco de maturidade, né, digital também, você consegue inserir ali e ter mais feedback. Eu acho que é importante nessa comunicação e informação também, né? Acho que sempre vai alimentando mais. Colocar foto, de repente criar um lembrete, olha,
fornecedor me prometeu me retornar em 3 dias. Sim. Você coloca ali, Coloca sabe? ali pro app te Exatamente, avisar, né? te avisa. Nossa, e o sonho legal. é que os parceiros todos os arquitetos, amigos, usem, né? Exato. Porque enquanto a gente não subiu a régua Sim. de todo mundo junto, não adianta a gente falar, tô competindo com ninguém. Não, vai ter obra pra todo mundo, Com gente. certeza. Tem projeto, tem obra pra todo mundo. Tá bom profissional no qual trabalho. Mas se a gente eleva essa régua, deixa todo mundo no mesmo nível, olha que delícia. Com certeza. As obras vão começar a dar menos problema, Exato, né? exato. Puxa, É a fama, né? A fama melhora, né, gente? Tira o preconceito. Exatamente. Uma outra coisa também, me lembrei agora também, Paty, assim, que é muito legal. Imagino que você já tem um tempo de mercado aí, deve ser muito bombardeada por novos fornecedores, né? Muito. E isso é normal e às vezes, não que você não queira atender, às vezes não tem tempo, ou às vezes atende, mas não vai lembrar dele no momento adequado. E no app nós conseguimos fazer isso, né? Então, as construtoras, nossos clientes, quando tem uma consulta assim do fornecedor, eles falam pro fornecedor se cadastrar no aplicativo, que é gratuito, e aí sempre que tiver uma cotação que seja do interesse dele, ele vai colocar lá, eu trabalho em categoria de serviço que eu trabalho, por exemplo, mobiliário, material básico, não importa. Ele coloca também o segundo item, que seria a cidade que ele atende. Aí ele recebe isso automaticamente. E aí ele pode colaborar, dando o orçamento dele, e tudo de maneira oculta, privada, né, sem dados. E o profissional, ou mesmo o cliente, se ele tiver acesso e quiser dar acesso a ele, ele pode ver esses orçamentos e aprovar ou não. E aí que entra aquela parte que eu falei, que você pode indicar, esse aqui é meu favorito, esse eu indico, esse não, né? Então isso é muito legal, fica mais aberto, né? E aí você consegue ter mais propostas, conhecer novos fornecedores, e assim, no momento real de pesquisa, né? Aí você não esquece deles e abre um pouco mais o mercado. Para o fornecedor que está procurando, né, ganhar mercado, acho que isso é muito interessante maravilhoso, também. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho um fornecedor que é muito engraçado. Toda vez que eu posto uma foto de obra ou de levantamento ou de qualquer coisa que aparece uma janela, ela me manda no PV. Eu vendo cortinas. Poxa, mas às vezes aí demora um pouquinho, né? Mas ela tá sempre ali. Eu vendo cortinas. Não se faz esquecer, né? Exatamente, mas maravilhoso estar na mesma plataforma. Isso que eu acho o máximo. Sim, sim. Tá tudo ali, não vai perder. Exato, né? Porque quando você consegue tá tudo ali, a conversa é mais fluido, né? Mais rápido, mais eficiente, né? Não dá retrabalho, né? E o tempo de todos envolvidos ali é muito precioso para você ficar tendo retrabalho de informação, né? Não dá, né? Não dá. Etc, vamos ser mais práticos, né? Então, acho que tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Por isso o conceito do App Obra, em trazer esse conceito de gestão ágil mesmo de obras, né? Maravilhoso. Eu acho que estava faltando no mercado. Muito bom, muito bom. Bom, Paty, acho que nossa conversa está chegando ao fim aqui. Você falou muito de algumas histórias tuas também, de lições aprendidas, né? E que te inspira, que te motiva, assim, a continuar no mercado. Percebo, conversando com você, que você tem aí um amor mesmo, uma dedicação, né? E que te inspira, que te motiva no mercado? Olha, chega a me arrepiar. Eu amo arquitetura de verdade, porque eu tenho certeza que nós arquitetos, né, designers, engenheiros até que fazem a execução de uma obra, a gente está lidando com o sonho de uma pessoa, de uma família, e a gente pode mudar realidades. Eu falo que a gente pode trazer a cura por essa casa, a cura por esse escritório, porque viver bem, né, ambientado, isso faz toda a diferença. Né? Para finalizar, até conto a história de uma senhora que a gente reformou a casa dela. O marido tinha falecido, gente, eu não lembro exatamente quantos anos, mas assim, coisa de entre 8 e 10 anos. E a filha, um dia, minha cliente, ela resolveu presentear a mãe com a reforma. E ela falou, Paty, só que eu te conheço, eu sei que você trabalha com arquitetura afetiva, eu quero que você conheça a minha mãe, vai lá tomar um café com ela. Porque desde que meu pai morreu, ela não consegue dormir no quarto. Ela pega um colchão e ela dorme no meio da sala. Nossa. E a senhora é de 70 e poucos anos. Nossa. E eu quero mudar isso, eu não aguento mais ver minha mãe assim. E eu acho que você é a pessoa certa. O que eu fiz? Fui lá, né, conversei, fui tomar vários cafés, porque isso é briefing. Sim. Então, briefing nem sempre... Muito rico, aliás. Muito rico. O briefing nem sempre é um documento que você manda e o cara preenche. Eu gosto de preencher o briefing cara a cara. E no caso dessa senhora, ela não percebeu que eu estava fazendo um briefing com ela. Eu fui tomar um café e fui anotando as minhas coisas. Eu reformei toda a casa, eu troquei o quarto de lugar e eu fiz o quarto dos sonhos dela, da adolescência dela. Uau. Até. A mulher mudou a face. Sim.
Então isso me traz uma emoção, porque a gente consegue transformar vidas. Com certeza. Né? Como, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um projeto de uma escola em João Pessoa, na Paraíba. É um instituto, né, de uma cliente minha de São Paulo, montou esse instituto, está cuidando de 200 famílias lá. E a semana passada eu estava lá, fui conhecer essas crianças para fazer o projeto. E aí é muito mais rico, cara. Sim. É maravilhoso quando você vê um cliente, vem até você, que ele quer transformar, que ele quer uma casa nova. E também é maravilhoso, né, essa senhora, a criança que nunca teve uma sala de aula adequada. Uhum. Né, que você fala pra ela, porque eu gosto sempre da interação de todo mundo. Fala, gente, eu quero que vocês desenhem, qual é o sonho de vocês de uma escola, não sei o quê. E aí você pega a criança que não sabe sonhar. Sim. Então, saber que a gente pode contribuir nisso com as pessoas, saber que a gente pode usar ferramentas de comunicação com a nossa criatividade e ajudar essa criança a... Você pode sonhar. Exato. Sim. Né? Nesse caso na escola, mas pode ser um sonho de uma criança no quarto dela, por que não? Exato. Então eu já fiz tanta coisa. E impactou muitas vidas, né? Muitas Nossa, vidas. Que legal, Paty. Não tinha maneira melhor de a gente encerrar então o nosso podcast. Obrigado. Tenho certeza desde o começo que ia ser muito bom na sua conversa. Obrigado novamente por ter aceito o convite aí, né? E ter participado e enriquecido muito esse debate, essa conversa sobre obra, né? Sobre as alegrias, as tristezas, né? De ser quem somos, né? Exatamente. Obrigado, Paty. Se puder encerrar, então, passar os seus contatos, por favor, né? Eu já sei que você foi muito conhecida, mas vale sempre ressaltar. Nem tanto, minha mãe me conhece super, gente. Gente, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Eu acho que a gente tem que realmente crescer esse mercado da arquitetura, do design. As pessoas têm que entender que o arquiteto não é um serviço caro, e sim um serviço necessário para que você viva bem, para que você tenha a casa dos seus sonhos. Ela é possível. Isso não depende de quanto dinheiro você tem. Isso depende de um bom profissional te ajudando a fazer o seu melhor, a fazer que o seu sonho se torne realidade dentro dos parâmetros que você tem naquele momento, que você pode ir crescendo e aumentando. Então, eu realmente agradeço, estou super à disposição. Me sigam no Instagram, redes sociais, Patsilo, no Instagram, Patsilo, _ arquitetura. Mas se jogar Patsilo, Pat com I, em todas as redes vocês me encontram, e adoro falar sobre isso, e adoro... conhecer pessoas, entender como elas vivem, né? Bem fantástico. Sim, legal. Né? Como você vive, o que você come, pra gente. Então, a dica até pra quem tá começando hoje ouçam as pessoas, olhe no olho. Não faça algo como se fosse um projeto para você aparecer no mercado. Não. Sim. Faça um projeto para a pessoa que te procurou. Entenda essa pessoa, olhe no olho dela, entenda como ela vive e entregue o seu melhor. Com certeza você vai ser conhecido dessa maneira. Muito bom, excelente. Obrigada. Paty, obrigado a você.